Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez aqui estamos juntos para gravar um novo vídeo. Eu não levei hoje o computador para a igreja, normalmente eu gravo lá, né? Ou aqui, quando na minha casa, quando eu tenho alguma dificuldade, e foi o que aconteceu hoje. Mas voltei aqui ainda agora no final da tarde aqui, desta terça-feira, são 5:30 da tarde aqui, e pronto, estou aqui para gravar esse vídeo. Lembrando que aqui nós temos uma cadelinha, a Pipa, né, que às vezes faz o seu barulho, e alguma outra pequena inconveniência que possa surgir, mas nada que atrapalhe, né, esse tempo tão especial, né, que Deus me deu e tem me dado, né, para estar gravando um vídeo, para que seja compartilhado entre vocês, um grupo especial que eu tenho, né, de os próprios familiares, irmãos em Cristo, amigos, em alguns lugares, né? A maior parte no Brasil, naturalmente, mas também em alguns outros países, né? Passando ali pela África, Guiné-Bissau, pelo Atlântico, em Cabo Verde, né? Aqui, Inglaterra, Portugal, Espanha, são pessoas especiais, né? Que fazem parte da minha vida, né? E que eu fico muito alegre em poder fazer isso, né? É algo que eu posso fazer e tenho feito, né, com alegria, tenho feito isso com pontualidade, né? Eu tento fazer a cada 2 semanas e o pedido de sempre é para que você passe para alguém mais do seu relacionamento, seja familiar, seja amigo. Às vezes um pequeno esclarecimento, uma pequena palavra pode transformar, pode mudar a vida de uma pessoa, né? Esse é o objetivo. Por causa disso é que eu gravo esses vídeos, né? A palavra sai aqui pela minha boca, mas vem por Jesus, né? E é inspirada por ele, pelo que diz a Bíblia Sagrada. Então nós estamos entrando, né, no mês de setembro, já vão faltar apenas 4 meses para o findar deste ano. O relógio não para, anda e anda muito rápido, né? Quem tem uma rotina igual parece que ele anda mais rápido ainda, né? E assim vamos vivendo, né? Assim vamos fazendo a nossa caminhada aqui na Terra. Hoje eu quero trazer um assunto muito especial, um tema muito especial, que eu compartilhei essa palavra no sábado na congregação aqui em Dira, onde eu estou à frente da congregação. No domingo fui convidado para uma igreja inglesa e levei essa mesma palavra lá. E é incrível, né? Porque a mesma palavra, o mesmo livro, o mesmo capítulo, os mesmos versículos, e já sai um pouco diferente. E eu creio que hoje também vai sair aqui um pouco diferente, porque Deus tem os seus propósitos, né? Deus tem as pessoas certas para ouvir a sua palavra. E como ela não muda no que está escrito, ela muda no entendimento, né? Ela muda no andar, né, dela, né? Do dia a dia da pessoa que está ouvindo, né? De como está recebendo essa palavra. Isso é muito bacana, isso é muito importante para cada um de nós, né? Como eu costumo dizer, eu aprendo muito também quando eu trago essa palavra, né? Se você tem aí a sua Bíblia fácil, eu gostaria que você abrisse no livro de Juízes, é o 7º livro da Bíblia Sagrada, né, do Velho Testamento. Os 5 primeiros correspondem ao que eles chamam de Pentateuco, Penta de 5, né, que são os livros, né, do início da criação até o final, né, dos ensinos de Deus para o seu povo através de Moisés. O 6º livro já é o Josué, que é quem substitui Moisés para entrar com o povo na terra prometida, e logo em seguida vem Juízes. E eu quero trazer alguns versículos para nós estarmos meditando, né, no dia de hoje, e também vai servir de base para o próximo vídeo. Mas até lá, vamos nos ficar aqui na meditação de hoje, tá bem? Então, é um fato muito bacana, é um desafio, né, que nós encontramos nas nossas vidas, e eu queria que ponderasse aqui com você. Vou dar alguns avisos, né, na leitura, para que nós possamos compreender, você que não está às vezes muito familiarizado com a palavra de Deus, para que você possa entendê-la melhor. Então, nesse livro de Juízes, se você não tem a Bíblia, por favor, anote e depois você leia, no capítulo 9, a partir do verso 7. A partir do verso 7. Assim diz a palavra de Deus, eu vou ler aqui para todos nós ouvi-lo, né?
mais uma vez. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte, Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus os ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: Deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro responde: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Amém? Juízes capítulo 9, do verso 7 ao verso 15. Né? Então, vamos trazer aqui algumas considerações. Eu vou me movimentar um pouco por causa da Bíblia aqui, tem uma cola, né? Umas anotações. Mas vamos começar o personagem que faz parte dessa mensagem, dessa passagem bíblica, né? Podemos compará-la a uma parábola, vamos assim dizer. Esse personagem chama-se Jotão, e ele era filho de um dos reis. Reis assim a gente chama, né? De um dos líderes de Israel, de um dos juízes. Esse período correspondeu da entrada do povo de Deus ali em Canaã, na Terra Prometida, e até o tempo que foi estabelecida a monarquia em Israel, já vai estar no livro ali mais na frente, que foi através do primeiro rei Saul e do segundo rei foi Davi. Samuel é considerado o último juiz desse tempo de juízes e o primeiro profeta que veio e fez inclusive a unção, né, ungiu os reis, como rei Saul e depois Davi, a pedido do próprio povo. O povo de Deus não estava satisfeito com o reinado de Deus sobre sua vida e pediu um rei como um homem qualquer, como todos os povos à sua volta, né, daqueles que foram sendo conquistados, como eles tinham seu rei. Então, Jotão era filho de um juiz, Gideão, um nome muito conhecido, está ali nesse livro de Juízes, e como costume naquela época, essas pessoas, esses líderes, eles tinham muitas mulheres. E, cara, muitas mulheres, muitos filhos, né? Então eram filhos de um mesmo pai, mas de mães diferentes. E isso trazia, às vezes, muito problema. Um dos irmãos dele, chama Abimeleque, mata todos os seus irmãos. Jotão consegue fugir, consegue se refugiar e não é morto. Mas Abimeleque mata e sobra ele. E chega um tempo em que as pessoas, os anciãos, né, dessa cidade, procuram Jotão para que ele reinasse, para que ele fosse o líder. Né? O juiz, como o livro de Juízes está escrito, não é o juiz que nós temos na nossa mente, né? Do judicial, né? Do jurídico. Né? É considerado o juiz como se fosse um guia, um líder daquelas tribos de Israel, eram 12 tribos diferentes, né? E que estavam dispersos, reinaram, entre aspas, né? Foram juízes em determinados momentos, normalmente período de 40 anos, normalmente está ali relatado, e tem vários deles ali. Então, Jotão conseguiu fugir do morticínio dos seus irmãos, que Abimeleque promoveu, né, contra os seus irmãos, e os anciãos, aqueles que cuidavam, né, das coisas das tribos, eles chamam Jotão para dirigir. Né? E Jotão traz essa mensagem. Né? Essa mensagem é uma mensagem poética, vamos assim dizer, né? Porque fala de árvores, né? Árvores muito importantes. Dessas três árvores, né? A oliveira, a figueira e a videira, são as três árvores que são mais comentadas na Bíblia Sagrada, por várias razões. Né? Então vamos ver aqui um pouquinho o que é que aconteceu, né? O porquê ele usa essa expressão daí. Vamos compreender, vamos nos transportar, né? Se assim pudesse, mas vamos assim, nos transportar para o meio dessas árvores, né? Como se fosse um pomar,
né? Eu falei na congregação como se fosse o jardim de Deus. E é como se fora mesmo, lá o Éden. Todos lembram do Éden, né? No princípio havia muitas árvores frutíferas e tal. Deus vetou uma delas, né? E para que não houvesse o pecado, mas o pecado entrou por ali, porque justamente a árvore vetada, ela foi usada, o fruto dela foi usado. Mas isso é outra história. Esse pomar de Deus que eu estou falando agora é o que Jotão declara, contando essa história, aqueles anciãos, para que o povo aceitava ele ou não. Aceitava ele ou não como líder, né, como um juiz daquela nação. Então ele cita essas três árvores, né? E a primeira delas, da árvore citada, é a oliveira, né? Então ele cita a oliveira. Ao convite das árvores daquele pomar, né? As pessoas que estão ao nosso lado, e chama a oliveira para reinar, para governar as nossas vidas. E a oliveira fala que não, e usa a expressão, olha, o meu produto, ele é muito bom, Deus usa até a desculpa, né? Deus usa, Deus gosta, e eu não vou reinar. Eu estou numa posição confortável, eu não preciso assumir responsabilidades, né? Eu não preciso mudar a minha vida. Eu estou bem aqui no pomar, né? E nega, né? A oliveira, ela é a azeitona que nós conhecemos, o nome popular, né? Azeitona, né? O seu fruto, né? E ela produz o quê? O azeite, né? O azeite é um complemento especial da nossa alimentação. Mas mais que isso, produzia luz. As lamparinas de outrora, né? No que se chamava, o que alumiava então, era o óleo, né, que colocava o pavio com fogo e fazia o óleo que sustentava a chama, né, e fazia com que houvesse iluminação. Então, além do azeite, né, comestível, né, além do azeite que tempera as nossas comidas, né, servia de energia, servia de luz e também de unção, de ungir, né? Nós ungimos, né? Às vezes as casas, as pessoas ungem carros, né? Os reis eram ungidos, né? Há um costume de ungir, né? Quando a pessoa compra um carro novo, pede para a gente unge, né? É uma espécie de proteção, vamos assim dizer, para que fique mais entendido, né? Os reis eram ungidos, reis, eu falei agora há pouco, né? Samuel, ele ungiu primeiro Saul, depois ungiu Davi como os dois primeiros reis quando a monarquia foi estabelecida ali para o povo de Deus. Então, da oliveira, como uma árvore nova, nobre, né, uma planta nobre, vem o azeite, vem a iluminação, vem a luz, vem a energia, né, e vem a unção, vem o poder, né, que é deliberado, né, sobre as pessoas. Olha a situação dela, do que ela produz, né, do que ela tem para querer assumir responsabilidades, né? Dar expediente, dar ordens, receber ordens e assim por diante, né? Não quis, negou o pedido das suas árvores, né? Daquele pomar, das suas companheiras daquele pomar. Aí vai para a segunda árvore, a figueira. Figueira, eu já quero declarar aqui, é um dos frutos que eu mais gosto, é a figueira, né? Claro, nas nossas cidades, eu lembro, né, na minha cidade, eu sou do Nordeste, eu gosto muito da mangaba, de pitanga, né, e outras frutas, né, que tem, cada região, cada cidade tem uma fruta interessante, mas essas três frutas relatadas aqui é porque elas são peculiares, né, na região, né, ali do Oriente, ali onde se davam esses fatos e ainda são, você vê muitos países ali, eu vi ali na Tunísia, em Marrocos, muita mesmo é oliveira, sabe? Muita. Esses são típicos daquela região ali. Então, a figueira, ela é doce e ela ao negar querer reinar sobre aquele pomar, né, sobre aquelas árvores, ela fala isso, eu estou bem, a minha situação é essa, eu sou uma fruta doce, né, as pessoas apreciam a doçura, a minha doçura, e por causa disso estou muito bem. Deixo aqui quieto, né, deixo aqui ficar na minha, né, e que arranje outro para o meu lugar, né, não assumiu também a sua responsabilidade, né? Ela nem tomou a iniciativa, quer dizer, isso aí foi em resposta ao que pediram para ela. Então, da figueira vem o próprio alimento, né? É um fruto, é um alimento, né? Como os outros são também, mas vem como a coisa doce, aquilo que apetece, né?
É um diabético 2 que está falando isso para você. O doce me apetece, apesar de eu não poder ter esse tipo de apetite, né? Me faz mal, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que me ficar vigiando sempre. Mas que apetece, as coisas doces apetecem mesmo, né? Enfim, então também reflete isso. E principalmente, eu digo que reflete o ensino de Jesus Cristo, porque é essa árvore que está relatada em alguns dos evangelhos, a figueira, que ela vem como um ensino, como uma parábola de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus. Só que no momento dessas parábolas, ali relatado nos evangelhos, ele era um homem como nós, um ser humano como nós somos, né? A gente fala homem porque a Bíblia fala só de homem, porque no passado, e ainda alguns países árabes principalmente, a mulher é secundária na sociedade, vamos dizer assim, sabe? Então, a parábola que se dá é essa daí. Eu lembro que Jesus amaldiçoa a figueira, né? Uma figueira, né? Então, as pessoas vão perguntar, mas como é que Deus pode amaldiçoar uma fruta tão especial, tão citada na... Mas é ensino, é para nos ensinar. Por quê? Porque foram procurar frutos nela, né? E não tinha o fruto. E Jesus fala, não nasça mais frutos em ti, né? Por causa disso, se não está servindo para nada, né? E a Bíblia fala, o dono em outra passagem, o dono queria arrancar a planta, né, da terra. Diz que ele usa a expressão, está utilizando inutilmente a terra. Mas o lavrador, aquele que trabalha com ele, não, pô, espera um pouquinho, deixa eu podar ela, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. E se não der fruto no ano que vem, aí sim corta, né? Então, serve como o ensino de Jesus. Aquilo que não dá fruto, né, no caso, usando as árvores, mas está falando da gente especial. Qual a nossa finalidade aqui na Terra, afinal, né? Mais ou menos. A gente volta já já nesse tema daí. E, finalmente, após a negativa da oliveira e da figueira, as árvores chamam a videira, né? E faz também o mesmo pedido. Ó, vem, reina sobre nós. Nós precisamos ser reinadas por uma árvore aqui no pomar de Deus. Venha, tal, tal, tal. E também nega. E a videira usa o argumento, né? Olha, de mim vem o vinho, que é apreciado e usa até a desculpa de Deus, né? Como muitas vezes na vida, né? Nós usamos a desculpa até de Deus em coisas que não devemos usar, né? Então, Deus aprecia em mim o vinho, os homens apreciam o vinho, por que é que eu ia reinar para você? Já estou fazendo muito, a minha parte já está bem definida aqui da minha existência, da minha vida, né? E o que é que vem da videira? Vem o vinho, naturalmente vem o vinho, né? Que todo mundo conhece. Eu tenho uma comunidade aqui da nossa igreja aqui, a maior parte, uma boa parte dela é de portugueses. Português e vinho são quase que sinônimos, né? O espanhol também, eu sou de descendente espanhol, mas o português ele é mais vinculado. O espanhol bebe muito vinho também, aqui na Europa, aliás, de uma maneira em geral. Mas vem desse fruto, dessa árvore, né? E o suco, né? O próprio suco de uva, né? Quem não gosta, né? É refrescante, é gostoso, tal, tal. É antioxidante também, é bom como o vinho também faz bem para o sangue. Dizem, né? Tudo naturalmente moderado, né? Todas as coisas da nossa vida, de uma maneira em geral, em todas as áreas tem que haver a moderação, tem que haver o equilíbrio. E principalmente, ela representa a ceia do Senhor, né? Porque quando nós renovamos a aliança, mensalmente nós fazemos aqui, algumas igrejas fazem até semanalmente. Quando nós fazemos a ceia do Senhor, com pão e com vinho, nós usamos suco, né? Mas pode ser o vinho. Quando nós fazemos isso, nós estamos relembrando a morte de Jesus Cristo. E quando nós relembramos a morte de Jesus Cristo, relembramos que nós ficamos livres dos pecados, né? Por causa da morte dele. Deus faz isso em nosso favor. E a ceia do Senhor, o vinho, né? Ou o suco, o cálice, representa o sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas. Por isso tem uma representação muito grande. E o que é que acontece? A videira também se nega. As três, as três principais, vamos assim dizer, tá? A oliveira, a figueira e a videira, elas se negam, porque elas se achavam que estavam numa situação que não precisavam fazer nada por ninguém. E às vezes isso acontece com a nossa vida. Às vezes nós estamos bem, temos saúde, temos um bom emprego, temos uma família,
temos uma comunhão com Deus, caminhamos no mundo de uma maneira até privilegiada, né? E pronto, esquecemos das coisas que estão ao nosso lado, né? Não precisamos ir muito longe para ver que há dificuldades, há enfermidades, há fome, há problemas sociais, desequilíbrios sociais, muitas pessoas passando necessidade e nós ignoramos. Nós estamos bem, né? Nós temos uma condição confortável. Isso é muito comum do ser humano e é no mundo todo. Aqui na Europa, principalmente, o evangelho ele não tem uma força como tem, por exemplo, aí no Brasil e também como tem na África, né? Eu conheço um pouco da África, né? Pouco, mas conheço a força que tem lá o evangelho. Por quê? Porque passa um pouco pela necessidade, né? E erroneamente também pela prosperidade. Algumas denominações, aqui não vai nenhuma crítica para ninguém, tá? Vocês me conhecem. Usam da prosperidade como um fator de convivência com Deus. E não é bem assim, não. Deus prospera, é uma bênção a prosperidade de Deus, mas não é tudo para a nossa vida. Prosperidade, para mim, pessoalmente falando, é ausência de necessidade. E a partir do momento que nós não temos necessidade, nós somos prósperos. Ter uma família estruturada, né? Ter um trabalho, um salário digno, ter uma casa, uma moradia, né? Então, para mim, essa é a prosperidade. Mas, enfim, voltando aqui, né, a questão, né? Essas três árvores que seriam do pomar de Deus, que nos representa, às vezes podem ter reflexos na nossa vida, né? Porque pode despertar em nós algo como, poxa, eu preciso mudar nessa área, eu preciso fazer algo mais por alguma pessoa, né? Eu preciso eleger algo diferente na minha vida, né? Você quer continuar na mesma coisa da sua vida? Você acha que está bem, não precisa de nada? Acha que os que estão em situação desfavorável é uma contingência do mundo, ou seja, você não tem culpa disso e realmente não tem, mas por causa disso acha que não deve fazer nada? Então, esse foi o retrato que essas três árvores, né, do pomar de Deus, elas responderam. Entende? Elas não quiseram assumir posições, responsabilidades. Elas não quiseram dirigir ninguém nem nada. Elas não quiseram estar à frente de uma mudança, de uma transformação. Elas não quiseram fazer algo em prol dos outros. Tudo é uma forma que eu estou falando para vocês compreenderem. A palavra de Deus, ela é única. A doutrina do Senhor é única, mas nos dá campo, né? Nos dá motivação para vermos ela ser aplicada na nossa vida. E se não hoje, de repente amanhã. Mas nos dá essa oportunidade, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva. E se ela é viva, ela vai mudando, não a palavra em si. Eu falei, o capítulo é o mesmo, o versículo é o mesmo, a frase é a mesma, mas há uma mudança por causa do nosso comportamento, né? Por causa da nossa eleição, aquilo que nós vamos precisar, né, eleger na nossa vida, em termos de futuro, né? Quando começamos, né, o estudo, né, seguir uma carreira, depois encontramos um homem ou uma mulher para ser o nosso marido ou a nossa esposa. Tudo isso são processos da nossa vida que nós temos que tomar decisões. E temos que estar embasado em algo, em conhecimento de algo, para poder tomar essas decisões, né? Então, aqui nesse caso específico, essas três árvores, né, que eu já falei, é das mais comentadas na Bíblia Sagrada, elas se negam a participar, né, dessas responsabilidades, né, por estarem numa boa situação. E todas elas, né, produzem coisas excelentes. Apesar de, às vezes nós não vemos isso, todos esses produtos que derivam dessas três árvores, para chegar a nós da maneira como deve chegar, ou seja, prontos, saborosos, né, nutritivos, eles passam por processos duríssimos, né? De esmagar, de picar. Pega uma azeitona, né? Se você não picar ela direitinho, se você for morder ela com caroço, você pode machucar seu dente.
Mas para produzir um azeite e tal, ela é desossada, vamos dizer assim, descaroçada, e aquela carne, aquela que sobra ali, né, do fruto, ele é processado. É no liquidificador, não sei como esse processo, mas é processado, passa por um processo. A figueira, a mesma coisa. O figo não sai da árvore e vai direto para você. Entende? Ele é processado, tem um conservante, né? Para fazer ele melhorar, tem uma adição de açúcar, ou mais ou menos, dependendo do tipo de figo. E a videira, a mesma coisa. Antigamente, os lagares jogavam as uvas no chão e elas eram pisadas, né? Para poder escorrer o sumo, né? Escorrer o suco, né? E daí ser transformado num suco, num vinho, no que seja. Né? Então, todas elas passam por processos doloridos, né? A gente não sabe que tipo de dor, né, tem isso aí. E se tem dor, né, vamos assim dizer. Mas são processos. E isso se assemelha a nós. Às vezes nós passamos problemas nas nossas vidas para a gente poder endireitar a nossa caminhada, o nosso rumo, não é verdade? E às vezes nós demoramos a tomar uma decisão, né? E só vamos tomar já quando não tem quase mais jeito, quando estamos numa situação já muito vulnerável. Não era o caso dessas árvores daqui, mas pode ser no caso do nosso tronco, vamos assim dizer, né? Enquanto está bem, tudo bem, nós nos importamos com os outros, com a situação, com os problemas dos outros, com a pobreza, com a fome, com a enfermidade e tal. Mas e quando chegar isso a nós? Qual será a nossa reação e daqueles que estão à nossa volta? Então é para nós refletirmos um pouco sobre isso, né? Sobre a importância de nós tomarmos posições, de nós assumirmos, né, responsabilidades, né, e de nós elegermos aquilo que é melhor para nós, né, para nossa família, né, etc. Assim, o texto sagrado com as frutas traz para a nossa vida, do cotidiano diário, isso daí. Então, pela negativa dessas três, pela negativa, as árvores chamam quem? O espinheiro. E chamam o espinheiro, né, para reinar sobre elas. E olha o que diz o espinheiro. É o último verso, é o verso 15. O verso 14 fala: então todas as árvores, as primeiras e essas três juntas, disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro responde: se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Tá bem? Então, é o espinheiro que é chamado, veja bem, olha a excelência, né? Saiu da oliveira, da figueira, da videira, de outras árvores frutíferas, como tem aí na sua terra, no seu país, na sua cidade, e se dirigiram ao espinheiro. Presta atenção, ele dá duas opções aqui, e nós podemos trazer essas opções para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Qual é a primeira opção? Se vocês de fato me querem reinando sobre vocês, árvores do pomar de Deus, venha e sentem, descansem, né, debaixo da sombra das minhas folhas. Olha, a primeira opção que ele dá. Mas já tem uma mentira aí, não tem? Você percebeu qual é a mentira? Espinheiro. O que é que vem à mente quando você fala do espinheiro? Ele tem folhas que dê sombra para que você se refrigere, para que você descanse, para que você possa ter o bem-estar? Não, não tem. O que é que ele tem? Tem os seus ramos, né? Tem o seu caule, tem a sua raiz e tem muitos espinhos. O espinho fere, o espinho machuca. Em qualquer circunstância, você vai tomar uma injeção, você vai fazer o teste, no caso meu aqui, e muitos diabéticos, né? Vai tomar insulina também, tem que se espetar e dói. Você termina acostumando, mas dói. Por quê? Porque é espinho, porque fura. Então ele dá essa opção. Se vocês de fato querem que eu reine sobre vocês, venham e descansem na minha sombra. Só que você não vai descansar. Primeiro, porque não tem sombra. E segundo, porque vai se ferir. Essa é a situação.
Olha a árvore que estava sendo chamada para cuidar do pomar. Olha a pessoa que está sendo chamada para influenciar sobre a sua vida. Essa foi a primeira opção que foi dada aqui, o Jotão falando, né? Os anciãos ali de Siquém, depois de ter se livrado da morte, né? E ser chamado para reinar sobre eles, para ser juiz, né? Para cuidar. E a segunda opção, ou se não, se vocês não aceitarem isso, saia fogo de mim, quer dizer, do espinheiro, e queime os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, talvez muitos não conheçam ou não entendam, era, principalmente na época, né? Ainda deve ser, que ainda deve existir, talvez numa quantidade menor, mas eram árvores nobres. Temos outras árvores nobres, né? Mas ela está aqui relatada, né? Essa árvore, esse tipo de árvore, na Bíblia Sagrada, que foi a árvore que, com a sua madeira, né? Vamos assim dizer, foram as grandes obras de Israel. Já depois de Davi, do segundo rei, o terceiro rei foi o filho dele, Salomão. Davi queria construir o templo, mas Deus não deixou, porque ele foi um homem que guerreou muito, então ele falou assim, você era um homem de sangue, você não pode construir a minha casa, porque a minha casa é algo puro, é algo que não tem violência, etc, etc, etc. Mas Davi faz a provisão e prepara todo o material necessário para as grandes construções que viriam a ser geridas, né, ou lideradas pelo seu filho Salomão. Salomão não recebe de Deus a unção de estrategista militar de Davi para consolidar a monarquia. Foi no governo de Davi que se juntou as tribos do norte e do sul. E depois, lá na frente, depois de um filho de Salomão, é que essas tribos se separam novamente. Você vê, demorou muito para construir, mas 2 reinados para serem destruídos. Mas, enfim, Deus deu a Salomão a sabedoria e a riqueza, porque ele só pediu para Deus ele ser sábio para poder conduzir o povo. E com o material que o pai dele deixou, ele fez as grandes construções de Israel, inclusive o templo, né? O grande templo de Israel. Então, essa madeira do Líbano é uma madeira top, né? Ela é muito boa. E o que é que o espinheiro diz? Se vocês não quiserem ficar ao gosto que eu quero, ou seja, numa sombra que não existe e num lugar sem ferimentos, que não existe também, porque o espinheiro não tem folha para dar sombra e tem espinho para ferir, então que saia fogo e consuma o cedro do Líbano, ou seja, saia fogo e sufoque a sua vida e destrua o seu patrimônio e tire daquilo que você quer para a sua família, para seus filhos e para os seus netos. Então, a lição que nós aprendemos aqui pela palavra de Deus é que se nós não tomamos as nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus, seres humanos, em relação aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos colegas de trabalho, dentro das próprias igrejas, a nossa valia é muito limitada. E tudo aquilo que nós não fazemos, nós não somos para os outros, nós terminamos deixando para o consumo do inimigo, para que ele venha e tome o lugar das coisas boas, né? Que o espinheiro tome o lugar da videira, da figueira, da oliveira. O mal sobrepuja o bem, a treva sobrepuja a luz. Essa é a lição que fica através dessa mensagem. Às vezes dentro da igreja, e na igreja eu falei isso, vamos chamar assim de um povo específico, né? Muitas vezes nós estamos acomodados dentro da igreja e não fazemos questão e não nos importamos o como podemos fazer para aqueles que estão ali fora. E essa lição serve para você também. Eu estou colocando coisas do mundo, do dia a dia, mesmo que você não caminhe com Jesus, mesmo que você não reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas é um ponto para você meditar justamente para isso aí. Quem você vai querer que governe a sua vida espiritual, que cuide de você e da sua família, do seu trabalho, do seu patrimônio? Quem? É o Senhor, é o Deus poderoso, que Ele já deu Jesus Cristo, já deu os filhos em favor disso, em favor de nós.
Então nós temos que fazer essa escolha enquanto estamos vivos, enquanto estamos com saúde. E fazendo essa escolha, nós podemos alimentar outros, trazer essa visão, trazer essa provisão, trazer tudo isso aí para outras pessoas. Nós não podemos adormecer, ficar sentado em berço esplêndido. Nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento para tomar decisões certas, ter caminhadas certas na nossa vida. Jotão, ele escapou da morte. Ele vem depois ser juiz, né, vamos dizer assim, de uma tribo, de um grupo. Mas ele precisou passar pela experiência das árvores, que não quiseram. Os anciãos, os bons, não permitiram a matança. E não quiseram que mais de um filho daquele homem de Gideão reinasse sobre eles. Queriam um só. E aceitaram Abimeleque porque ele usou da violência. Ele matou, ele segregou, ele espalhou, ele dividiu. Mas aí Jotão é convocado para fazer isso, dar esse exemplo através dos bons frutos, para que nós, ao invés da oliveira, da figueira e da videira, dos bons frutos, nós escolhamos os maus frutos, que nem frutos são, que é o espinheiro, que machuca, que dói, que não dá sombra, não dá descanso e que ainda pode nos consumir como fogo consumidor. Amém? Que essa palavra toque no teu coração. Toque no teu coração, no nome de Jesus Cristo. Passe para alguém, algum amigo, alguma pessoa da sua família que você tenha relacionamento. Quem sabe ela pode estar precisando de ouvir isso. Abra sua mão. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Deus os abençoe e até daqui a 15 dias.